Isso aqui é um vlog true, verdadeiro. Cara limpo. Olha aqui, bicicleta, já tô jogado aqui no sofá. Uma baderna, enfim. É, acontece. Enfim, hoje de manhã tive que ir no colégio onde eu dou aula, porque além de doutorado também dou filosofia e sociologia, filosofia no fundamental e no ensino médio e sociologia no ensino médio. E aí hoje eu tinha uma formação pedagógica, além de algumas notícias não tão assim desejadas, né? Mas acontece. A iniciativa privada depende muito do mercado, né? De estudantes, que é diferente da iniciativa do governo estadual, do governo municipal. Né? Hoje eu descobri que eu, ao invés de fazer 10 horas semanais, eu vou fazer só 6 porque não vai ter segundo ano e nem terceiro ano do ensino médio no colégio. Né? Então eu vou dar uma aula de sociologia e uma de filosofia no ensino médio, que é para o primeiro ano do ensino médio, e depois eu vou ter as minhas 4 turmas de fundamental de filosofia. Novidades, né? Acontece, reduz um pouquinho, mas vida que segue. Eu não tinha a pretensão de focar muito na carreira de professor no momento, porque é muita demanda, né? Eu queria mais ter um pouco de experiência, ganhar uma graninha um pouquinho ali a mais, né? Mas vão surgir outras oportunidades depois. Talvez a minha companheira já tenha mostrado, mas a gente tem aqui todo um playground para nossa gatinha, né? E talvez ela apareça. No final, eu acho que ela não vai aparecer muito porque ela tá sempre dormindo ou fazendo alguma outra coisa. Olha só. Ela tá ali bem quietinha na dela porque ela adora caixas. Abri um pouco a janela, né? Até parece que é outro vídeo agora. Mas enfim, aqui tá a Furiosa, vocês sabem, né? Essa é a bike dos guri, quase 10 anos, né? Hoje eu fiz um trajeto diferente. Eu testei pela primeira vez ir pro colégio onde eu dou aula de bicicleta, né? E aí quem não é de Porto Alegre talvez não saiba, mas Porto Alegre tem muita elevação. Ela tem planícies, mas também tem muito morro e elevações, né? E aqui eu moro perto da Ipiranga, perto da PUC-RS, né, a minha universidade, e eu dou aula mais na Zenha. E aí eu moro numa região onde, se eu for linha reta, né, e aí meio que dobrar à direita, eu mais ou menos chego no colégio onde eu tô. É tipo 3, 4 quilômetros daqui. É para ser 20 minutos, né? Só que, se eu for em linha reta, vai ter uma elevação de 130 metros de bicicleta. 130! E aí eu testei, né? Vamos ver, né? Se eu usar uma marcha diferente. Não, não tem condição. Eu vou ter que fazer todo um retorno e meio que fazer toda uma parada ao redor para conseguir ficar na planície, porque senão não tem condição. E na volta eu voltei, daí ao invés de subir, eu fiz toda essa curvatura, né? E no final eu acabei conseguindo fazer, acho que em 25 minutos também, não foi muita demora não. Mas esse ano promete ser um ano de muito ciclismo, muita atividade física, né? Coisa boa. Agora eu vou me planejar para minhas atividades à tarde e, enfim, questões de pesquisa, escrita e leitura. Lembrei agora, tem sempre uma paradinha para comer uma comida gostosa. Esse aqui é aquela marmita, aquela do frango desfiado com curry e purê de batata e abobrinha. Meu Deus.
fechando o dia, escurecendo já. Precisa vir me dar um olhinho, um oizinho, na verdade. Eu me recuso a regravar, amor. porque eu fui esculachado aqui, porque eu errei na hora de falar, tá? Mas continuando. Então, fechando o dia, e eu tô aqui, já tá quase escurecendo, mas ainda tem um pouquinho de luz. Eu hoje tava aqui fazendo o que eu já mostrei antes pra vocês em relação ao meu sumário, porque eu vou ficar nisso ainda bastante tempo. Eu tô planejando algumas ações, né, em relação à minha escrita da introdução, focando na leitura de algumas metodologias que envolvem o processo político e toda a questão da literatura, Charles Steele, o McAdams, o Sidney Terrell, enfim, coisas que eu ainda preciso aprender um pouquinho mais. E ao longo do dia eu me dei conta que eu tinha outros afazeres. Por exemplo, eu esqueci que eu precisava ajustar o meu TCC da minha especialização, porque na verdade eles me deram um prazo de 15 dias mais ou menos, né? A mais, era para terminar dia 1º de fevereiro, eles me deram até dia 15 porque o orientador ele não me respondeu. E eu esqueci. Aí eu fui ver, me respondeu domingo, e aí eu esqueci. Aí agora eu olhei e aí fiz os ajustes necessários. E é isso. Aos interessados, eu fiz um trabalho sobre Smart Cities e participação política e social a respeito das tipologias e enquadramentos contemporâneos, né? Então, esse vai ser o meu orientador, né? E foi, né? É o orientador. E tá pronto, né? O artigo, fiz os ajustes necessários. Segundo o professor... Cadê essas porcaria aqui? Peraí. Segundo o professor, isso aqui, ó, é uma tabela. Na minha opinião, é um quadro, mas ele disse que é tabela. Então eu ajustei, né? Não sei se eu concordo, mas enfim, talvez esteja equivocado. E aí, aqui, ó, tinha que botar no corpo do texto a palavra tabela, pelo menos uma vez antes de botar a tabela. Eu esqueci disso totalmente, então fiz esse ajuste aí. Só para vocês saberem, essa é uma especialização que eu fiz na PUC-RS Online, chamada Pós-Graduação em Cidades Sustentáveis e Inteligentes. Isso aqui foi o seguinte, eu tive a maior nota do ENAD na minha graduação, né, que era licenciatura em Ciências Sociais, e aí a PUC ela ofertava uma especialização gratuita, né, então eu fiz essa aqui e não precisei pagar, então foi uma oportunidade bem legal. Sim, é meia-noite 16 e não, eu não terminei de fazer as minhas coisas. Mais difícil do que parece. Oh Senhor. Enfim, tá um calor. Tenho que terminar de escrever esse documento aqui, verificar se tá legal o inglês. Anexar todos num único PDF no meu I Love PDF e encerrar. Eu acho que até 1 da manhã eu termino. Hoje foi o segundo dia de aula, não filmei o de ontem, mas pós-carnaval, né? Já cansado. Mas tá sendo bacana retornar. Um pouco menos de turma, mas tá sendo bem interessante. Agora é ir buscar aquela parada de ônibus maneira e voltar pra casa pra almoçar. Primeiro dia de aula finalizado ontem e hoje segundo dia de aula.